Treine Foco responde. A pergunta foi lançada por alguns seguidores do Treine Foco, questionando a questão de quais os exercícios seriam ideais para o desenvolvimento da panturrilha. Nós temos vários itens aí para discutir e conversar sobre gastrocnêmios, panturrilha. Primeiro é que nessa semana nós vamos abordar uma diferenciação básica de exercitação, aonde nós trabalhamos tanto o gastrocnêmio quanto o sóleo, ou isolamos o sóleo no trabalho, ou ainda podemos dar uma ênfase em gastrocnêmios. Lembrando que gastrocnêmio medial, lateral mais sóleo formam o desenho da perna, na face posterior da perna. Então, panturrilha, que de um modo geral o pessoal chama panturrilha. Então nós temos grupos musculares ali que são biarticulares, nós temos um grupo muscular ali que é monoarticular, e isso muda muito a eficiência de alguns exercícios. Essa abordagem nós vamos dar essa semana, quando nós analisaremos alguns exercícios específicos para a perna, para a região da panturrilha, para a região do tríceps sural, que é a soma entre gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial e sóleo. Mas aqui tem uns efeitos bem importantes. No treino em foco anatomia também dessa semana, nós vamos abordar anatomicamente a diferenciação entre esses grupos musculares que eu estou falando. Então a questão do exercício, qual o melhor exercício para treinarmos a perna, entre aspas, realmente nós temos que pensar que exercícios seriam os mais adequados, com o joelho flexionado, com o joelho estendido, que movimento de flexão plantar e dorsiflexão do tornozelo nós devemos fazer. Então isso nós iremos abordar nessa semana na análise de exercício e no treino foco anatomia da abordagem anatômica disso. Então hoje eu vou tentar responder uma outra segmentação dessa pergunta, que seria: quantas vezes por semana seria o ideal de nós treinarmos gastrocnêmio ou tríceps sural como um todo, para fazermos o desenho da perna? Isso depende muito, nós temos que analisar vários fatores. Primeiro fator é que a musculatura da perna é uma musculatura difícil de hipertrofiar e é onde nós temos um peso genético muito grande sobre essa região. Esse é um primeiro ponto que deve ser sempre analisado. Esse peso genético ele pode ser favorável ou desfavorável. Eu particularmente conheço várias pessoas que não treinam musculação e têm o desenho da perna bem evoluído, bem desenvolvido, por uma questão obviamente genética, já que não se treina, eles não treinam essa musculatura. Por outro lado, eu conheço outras pessoas que treinam hipertrofia, treinam forte e não conseguem dar a essa região da perna, um desenvolvimento hipertrófico adequado. Isso talvez seja uma das provas mais práticas possíveis de nós termos que essa região tem um peso genético muito grande no desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que nós não possamos treinar essa região. Nós podemos treinar, agora se nós tivermos uma genética desfavorável, nós temos que sempre raciocinar com isso. Nós teremos que treinar muito para ter uma evolução normalmente não muito grande. Por outro lado, pessoas que têm uma genética boa terão que treinar pouco e já terão um desenvolvimento dessa musculatura bem evoluído. Então esse é o primeiro ponto. Essa região também tem uma questão fisiológica, ela tende a ter um alto número ou um grau de fibras vermelhas, fibras do tipo 1 contida nessa região, já que é uma região que para caminharmos, corrermos, saltarmos, nós precisamos fortemente da musculatura da perna, da musculatura de tríceps sural. Então tende nessa região a ter um alto desenvolvimento de fibras vermelhas do tipo 1. Então esses dois aspectos podem ser, de um lado, para algumas pessoas positivos e para outras pessoas negativos em termos de grau de hipertrofia desejável nessa região e grau de hipertrofia capaz de ser atingida nessa região. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter é treinar realmente essa região, e aí os pontos de treinamento valem como valem para outros grupos musculares. Temos que treinar forte, temos que buscar catabolizar a região, temos que buscar microlesão, dano tecidual da região, e uma vez obtendo esses aspectos fisiológicos do treinamento, nós temos que ter um tempo considerável de recuperação, ou um tempo mínimo capaz de recuperar essa musculatura para o próximo treino. Então a questão de volume semanal, treinarmos todos os dias essa musculatura deixa de ser o ideal. Se nós treinarmos forte, nós vamos precisar aí no mínimo de 1 a 2 dias, no mínimo, para podermos dar uma recuperação adequada para essa região muscular e que isso permita, num próximo treino, que nós possamos vir a treinar novamente pesado para catabolizar, para microlesionar, para gerar o dano tecidual nessa musculatura. Então a frequência semanal todos os dias da semana, ela não é a mais adequada. A frequência de no máximo 3 vezes na semana treinando, considerando que cada treino seja pesado, seria uma forma razoável de se pensar, 3 vezes na semana. Algumas pessoas terão que treinar 2 vezes na semana, já que cada treinamento gera um desgaste, um catabolismo tão alto que levarão aí em torno de 3 a 4 dias para poder recuperar de forma eficiente aquele tecido
para um próximo treinamento. E algumas pessoas, já atletas no nível mais avançado de treinamento, talvez venham a treinar essa região uma vez só por semana, já que uma vez por semana terá uma carga de trabalho tão alta, tão elevada, que precisarão de 6 dias aí de recuperação. Considerando que esses atletas possam ter um aporte genético favorável, provavelmente eles terão uma carga de treinamento talvez nem tão alta, e mesmo assim, treinando uma vez só por semana, consigam obter ótimos e excelentes resultados de hipertrofia de tríceps rural. Então isso depende de diversas variáveis, inclusive uma variável que nós não temos controle nenhum, que é a variável genética. Isso é um ponto. Outro ponto é que você também pode se encontrar numa coisa que nós chamamos barreira do rendimento. Você está num momento, a partir de 1 ano, 2 anos de treinamento, onde você percebeu que evoluiu seus gastrocnêmios, seu tríceps rural, você tem um desenho da perna agora eficiente, mas você chegou num ponto que você estagnou, você não consegue evoluir a partir daquele momento. Então você se encontra num momento, provavelmente, fisiológico, que nós chamamos barreira do rendimento. Você não consegue avançar a partir dali. Qual é a estratégia fisiológica mais viável para romper a barreira do rendimento? É o que nós chamamos de variabilidade de treino para quebrar a homeostasia, ou seja, mudarmos a forma do estímulo de treinamento. Dessa forma, se você tem uma forma sequenciada de treinar exercícios específicos, o interessante seria trocar esses exercícios ou mudar o sistema de treinamento que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando com sistemas de treinamento de 12 a 8 repetições máximas por série, que é o que o treino foco até estimula a se fazer para se obter a maximização da microlesão, seria interessante em algum momento do treino jogar por alguns períodos temporais, 1 mês, um pouco menos de 1 mês, um treinamento de pirâmide focando em trabalho de força para quebrar o estímulo. Ou talvez aí você colocar um biset, um triset, alguma coisa que mude o estímulo de treinamento, um sistema diferenciado, uma alternativa de treinamento que mude o estímulo e com isso consiga romper a barreira do rendimento. Você consiga novamente a quebrar a homeostasia e continuar evoluindo. Então, isso partindo do pressuposto que você entrou na barreira do rendimento. Então, vocês podem ver, o Treino Foco Responde hoje, ele teve várias estratégias de pensar o seu treinamento. Vai depender muito da sua condição genética, vai depender muito do seu treino, quanto de intervalo você vai ter que dar para esse treinamento, vai depender muito se você se encontra ou não numa barreira do rendimento, há quanto tempo você treina, que tipo de exercício sistematicamente você vem trabalhando para mudar o sistema de treinamento. Então, diversas variáveis influenciam. Você tem que analisar o seu caso, ver qual dessas opções que nós passamos aqui seria a mais adequada para você trabalhar. Certo é que treinar todos os dias da semana perna, ou gastrocnêmio, ou sólio, ou tríceps rural, não é a melhor alternativa para quem busca hipertrofia muscular. O Treino em Foco espera ter ajudado os seguidores que lançaram essa pergunta, de qual a frequência, que tipo de treinamento. Lembrando que os exercícios e a coerência entre os exercícios, quais os mais adequados para tríceps rural, nós vamos abordar no Treino em Foco na anatomia dessa semana ainda, e também na série Análise de Exercício. Então, fiquem linkados com a gente. Observem as 2 postagens desses 2 programas dessa semana e vocês terão mais respostas para conseguir qualificar melhor o entendimento de vocês sobre essa questão. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo de aula. Ou seja, de todo o arco de movimento desse grupo muscular, ele já se encontra com um bom grau de encurtamento passivo, não está gerando tensão para isso, pelo fato da minha posição adotada para a execução do exercício, passivamente ele já se encontra encurtado. E dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de